Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim trazer um vídeo para vocês que é um vídeo muito importante que fala sobre inconstância espiritual. Quem aí nunca sofreu desse mal, né? Quem nunca sofreu daquela verdadeira montanha-russa do crente, que você tá em cima, tá embaixo, tá em cima, tá embaixo, tá com o fogo aceso, de repente esse fogo esfria, tá com o fogo aceso e de repente esse fogo esfria de novo. Por muito tempo esse foi um dos problemas, né, da minha vida espiritual. Essa coisa de você tá com muito de Deus, sentindo a presença de Deus e de repente tudo isso vai embora. De repente você fica frio, você não tem nem vontade de orar, de ler a Bíblia, você não sente que Deus está perto de você e depois vem aquele sentimento de culpa. Então, inconstância espiritual é um mal que assola a vida do crente e é muito importante a gente conversar sobre isso. Tá, então a gente já sabe que o problema da inconstância espiritual é um problema real na vida do crente, mas como que a gente faz para se livrar disso, né? E para mim, o grande segredo tá em Colossenses 2, versículos 6 e 7. E agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo. Aprofundem nele suas raízes, sobre ele edifiquem sua vida. Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada, e vocês transbordarão de gratidão. Então, o que esse texto está querendo dizer? Você é uma pessoa crente, certo? Você é uma pessoa que já é convertida, você já aceitou Jesus como seu Salvador. Então, agora o que você precisa? Você precisa se aprofundar, você precisa aprofundar suas raízes. Você precisa estudar, você precisa aplicar os mandamentos da Bíblia na sua vida. E eu acredito que a maior causa da inconstância espiritual na nossa vida hoje é você basear a sua vida em experiências espirituais. Então, vou dar um exemplo aqui pra vocês. Por exemplo, você vai num retiro. Nesse retiro, acontecem coisas maravilhosas, Deus fala com todo mundo, o fogo acende, todo mundo tá cheio do Espírito Santo e você tem experiências, né, espirituais, fala em línguas e acontece tudo aquilo que nesses eventos, que nesses retiros ou em até eventos como o Descende, que teve esses dias, né? Então, eventos assim, eles proporcionam esse tipo de experiência. Você vai embora do retiro ou você vai embora do Descende, você vai embora de qualquer noite profética que tenha, esse tipo de coisa. E daí na segunda-feira você volta para sua rotina, você volta para os seus mesmos hábitos. Você volta para tua vida corrida, cheia de coisa para fazer, e daí a chama vai diminuindo. Você não alimenta esse fogo, você não coloca lenha na fogueira. E com isso as coisas vão diminuindo, né? Lembrando de novo da montanha-russa. Você teve um evento que fez a tua proximidade com Deus ficar aqui. Aí você voltou para tua rotina, voltou para as coisas da sua vida e você esqueceu de Deus, você esqueceu de tudo que você viu nos eventos, você esqueceu de tudo que foi falado, seja num culto, seja num retiro, qualquer coisa. E você, fazendo isso, você se esfria. E daí volta o final de semana, você vai pro culto de novo, aquilo ergue de novo. E daí durante a semana cai de novo porque você não coloca lenha na fogueira, você não alimenta a sua alma. Você só tá se alimentando uma vez por semana, ou uma vez por mês, ou uma vez por ano, que você vai em um evento como o Descende, então aquilo acontece uma vez por ano, sei lá, uma vez na vida. Esse é o maior problema da inconstância espiritual. Você se basear nas experiências, nas suas emoções, né? Você vai num evento desse, aí às vezes você vai num culto de uma certa igreja que o pastor fala com aquela musiquinha no fundo e tal, e você fica induzido por aquela música e acaba que você chora e acha que é o Espírito Santo falando com você ali, e no dia seguinte você volta pra sua rotina e as coisas continuam do mesmo jeito, você acaba pecando e isso pode ser que te afaste ainda mais de Deus e você vai esfriando, 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 esfriando. Então assim, a inconstância espiritual, ela tem muito a ver com rotina, com todo dia você fazer um pouquinho, todo dia você alimentar um pouquinho. E ele se assemelha um pouco com, por exemplo, você ir pra academia, né? Porque, por exemplo, assim, começou o ano, quero ter uma vida fitness, quero emagrecer, quero ficar maromba, então eu vou começar a ir pra academia. E daí você vai pra academia, se matricula e você já paga 6 meses. Porque você pensa assim, meu, se eu pagar 6 meses, eu vou ser obrigada a ir, porque eu já paguei, eu gastei do meu bolso e paguei. Então, com certeza, eu vou esses 6 meses, já vou pagar agora
história, porque com certeza eu vou seguir certinho, vou seguir a risca. Aí beleza, você vai a primeira semana, você pensa assim, já que eu tô indo pra academia, eu vou aproveitar e fazer uma dieta também. Então, tal e tal, e academia, e dieta e tal e tal e tal. Tudo certinho, fez a primeira semana certinho. Aí o que acontece? Chega o sábado, chega o domingo. Você tem uma festa de aniversário pra ir, uma festa de aniversário de criança, onde tem um monte de docinho, um monte de salgadinho, e você nessa festa come um monte. E se não bastasse só comer, você pega aquela marmitinha, a marmitinha de festa de criança, que você enche de coxinha, enche de docinho pra você comer durante a semana na sua casa. E é isso que você faz. Aí o que acontece? Na segunda-feira, você vai trabalhar, você vai pra escola, você faz o que você quiser, né? Você vai voltar pra tua rotina e tem aqueles docinhos lá e você já come. Você come no café da manhã já os docinhos, você já come no café da manhã a coxinha que você guardou ali. Daí você começa a pensar, nossa, agora que eu já estraguei a minha dieta, nem adianta ir pra academia hoje, porque eu já comi esse monte de coxinha aqui. Aí o que acontece? Na terça-feira você pensa, nossa, não adianta eu ir essa semana, porque se eu já furei a academia na segunda, que é o primeiro dia, então essa semana já tá estragada, não adianta mais. Então eu vou continuar comendo aqui minhas coisas porque essa semana não adianta mais. E daí você vai comendo mais e você vai deixando de ir pra academia e acaba que você pagou 6 meses de academia e você foi uma semana. E eu tenho certeza que muitos de vocês já fizeram isso. Então a sua vida espiritual, ela se assemelha muito com esse exemplo que eu dei, porque você vai nesses eventos, você vai no culto, você vai no worship night, você vai em qualquer coisa nesse sentido, que bota lenha na tua fogueira, você fica super próximo de Deus, só que você precisa continuar botando lenha na fogueira. No mesmo caso da academia, se você na segunda-feira comeu o docinho de manhã, tudo bem, bola pra frente, continua a tua dieta a partir daquele momento e continua indo pra academia, porque se você não for, vai piorar a situação. E a mesma coisa da tua rotina com Deus, da tua vida espiritual. Às vezes, o que acontece? A gente foi nesses eventos e tal, e daí logo depois do evento, na semana seguinte, você comete um pecado, e daí você fica com vergonha de Deus por causa desse pecado que você cometeu, e daí você não quer nem orar e nem ler a Bíblia porque você tá com vergonha de Deus e você se afasta mais. E por você estar afastado de Deus, você peca de novo e você ficando mais longe de Deus, até que um momento que você tá tão frio, tá tão longe, que você já tá desviado, que você já não tem mais volta. Então, o martelo que eu vou ficar pregando aqui pra vocês é: criem uma rotina. Coloquem a vida devocional de vocês na rotina de vocês. Vocês precisam fazer isso. Eu já fiz um vídeo sobre devocional. Se vocês quiserem ver sobre esse assunto, clica no link aqui embaixo ou no card aqui em cima, vai estar em algum lugar pra vocês acessarem sobre como fazer uma rotina devocional. Mas assim, vocês precisam colocar isso numa rotina. Vocês precisam fazer com que, por exemplo, você não tem que ir pra escola todo dia, você não tem que ir pra faculdade todo dia, você não tem que trabalhar todo dia, você não tem que se alimentar todo dia, você não tem que tomar banho todo dia. Falar com Deus, se alimentar de Deus, tem que fazer parte da sua rotina. Nem que seja 10 minutos por dia, seja na hora que você acordou, seja na hora que você estiver indo dormir, seja no horário do almoço que você tem um tempo livre, mas você precisa ter um tempo para você ler a Bíblia, estudar a Bíblia, realmente não só se alimentar do que as pessoas falam, do que o pregador tá falando lá no domingo, mas você precisa saber se aquilo que ele tá falando é verdade. Como que você vai saber se ele é uma pessoa que tá falando que realmente é de Deus, se você nem lê a Bíblia? Então tudo que ele falar pra você vai ser verdade, entendeu? Então você precisa ler a Bíblia. Pra mim, um dia eu posso até contar o meu testemunho, posso fazer um vídeo contando o meu testemunho pra vocês, mas ler a Bíblia abriu meus olhos de um jeito que eu não consigo mais voltar atrás, sabe? Tipo, quando você vê uma coisa, você não consegue desver mais. E é isso que Deus tá falando aqui em Colossenses. Tá falando: aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem sua vida. Então sua fé será fortalecida na verdade em que lhes foi ensinada e vocês transbordarão de gratidão. Esse é o segredo. Como acabar com a inconstância espiritual? É isso. É você criar uma rotina de conversa com Deus, de oração, de leitura da palavra, de entrega, pedir perdão de pecados. É isso que vai fazer. Você vai para um evento, você vai para ir para um acampamento, você vai ir para uma conferência que vai te edificar muito, e durante a semana, quando você estiver na tua rotina, você está alimentando. Então a chama não vai acabar, porque você está alimentando a fogueira. Você está todo dia, mesmo que você esteja cansado,
cansado, mesmo que você tenha acordado atrasado, mesmo que você simplesmente não queira, mesmo que você tenha pecado e esteja com vergonha de Deus, não deixe de alimentar a fogueira, porque só assim você vai acabar com a inconstância espiritual. Isso precisa ser uma rotina. Não é fácil ir para academia todo dia, mas se você for todo dia, vai ter um momento que quando você não for, você vai sentir falta. E é isso, com Deus é a mesma coisa. Você pode sentir dificuldade no começo, você pode não querer ler a Bíblia, você pode não querer orar. Eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu tenho uma dificuldade com oração e eu estou trabalhando isso. Às vezes eu simplesmente não tenho vontade de orar. Eu leio muito a Bíblia, leio outros livros também, cristãos, enfim, mas eu tenho dificuldade de oração, tenho dificuldade de orar, de tempo de oração. E eu, mesmo não querendo, às vezes mesmo sem vontade, eu preciso fazer isso. Eu tenho consciência de que se eu não fizer isso, a minha chama vai esfriar. E é extremamente prejudicial. A vida do crente não pode ser essa montanha-russa, tem que ser uma vida constante, santificação, crescendo, cada dia melhor do que ontem, cada dia mais próximo de Deus do que ontem. E assim, às vezes você vai pra igreja e você não vai sentir a presença de Deus. Você não vai sentir aquele fogo do Espírito. Mas você tem que lembrar que Deus continua sendo Deus. Não importa se você sentiu a presença dele ou não. Não importa se você não teve uma experiência espiritual. Você tem que lembrar que isso daqui é a verdade. Isso aqui é a revelação. E que Deus continua sendo fiel. Mesmo quando você não tem uma experiência sobrenatural, Ele continua sendo fiel. E você precisa lembrar do que está aqui na Bíblia. Então, para de basear a sua vida espiritual em experiências sobrenaturais, em moveres do Espírito, em conferências proféticas e vai para a Bíblia. Não importa o que aconteça, a Bíblia é fiel, a Bíblia é a revelação de Deus e você vai se fortificar quando você se jogar na leitura da Bíblia. Se você fazer isso, eu tenho certeza que você não vai vacilar, pode vir a tempestade que for e você vai se manter firme, porque Deus é fiel, a palavra dele é fiel, a palavra dele é a revelação do que ele quis que a gente soubesse. Esse é o meu recado para vocês hoje. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma, porque a inconstância espiritual já me assolou muito, já me assombrou muito, mas a gente não pode esquecer de que Deus é fiel e que a gente precisa sempre estar alimentando a fogueira. Então, se vocês gostaram desse vídeo, não esqueça de deixar um like, compartilhar com seus amigos, às vezes tem algum amigo que está passando por algum problema parecido com esse. Se você gostou dessa camiseta, é só entrar no site que está aqui embaixo para você dar uma olhadinha, tá bom? Até o próximo vídeo e tchau!